Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo é que eu estou fazendo por causa de um seguidor que perguntou se eu tinha um vídeo específico sobre isso. Eu acho até que eu fiz anos atrás, então vou dar um upgrade aqui, até bom porque tem muita gente nova no canal, para vocês entenderem. No vídeo anterior eu falei sobre a porta estreita e a porta larga, que a porta larga é facilidade. Não, amadinha, é só você aceitar Jesus que você já está salvo e pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que não torna ninguém melhor. Eu posso roubar, matar, fazer o que eu quiser, porque se eu aceitar Jesus eu posso ir para o céu. Eu posso até dizer o seguinte, então, baseando nesse conceito de algumas igrejas. Então Hitler pode ter se arrependido, pouco antes de morrer, aceitado Jesus e ter ido para o céu. Já os milhares de judeus que ele matou estariam no inferno, porque não eram cristãos. Faz sentido para vocês? É justo? Teve até um rapaz que comentou sobre o budismo e tal, não sei o que, mas isso vale para qualquer religião. Quer dizer, então, que se tiver, por exemplo, um hindu, que é um homem muito bom, bom marido, bom esposo, cuidou dos filhos, da esposa, chegar no céu ele iria para o inferno, porque ele foi de uma outra religião, a religião dos pais dele, e um cristão que mata, rouba, pinta e borda, tipo o Guilherme de Pádua, que matou aquela Daniela Pérez, num tipo de ritual, inclusive, que ali parecia um ritual místico, mas o cara virou pastor evangélico e foi para o céu. Então isso para mim é uma injustiça, para mim isso aí não bate, para mim não tem nada de coerente nisso. Uma vez que o próprio Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas eu fiz milagres em teu nome, expulsei demônios, curei doentes, não sei o quê. Ele falou, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. A iniquidade é do grego anomos, que é transgressor da lei. Então, isso seria altamente injusto, tá? Então, pessoal, esse rapaz perguntou para mim o que então que o gentil deveria seguir. Até porque eu mencionei as leis alimentares que estão em Atos 15, que falam que são poucas coisas que o não-judeu deveria seguir. Bom, pessoal, como a Bíblia é um livro escrito por judeus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, apesar de pode ter sido judeus helênicos, ou de outro tipo, mas a tradição judaica, ela diz que, primeiro, a lei é só para judeus. O não-judeu não tem obrigação nenhuma de seguir a lei de Moisés. Nós temos leis ali sacerdotais, leis morais, leis agrícolas até. Então é a construção de um povo para aquele povo. E a lei não tem por objetivo salvar ninguém, até porque no judaísmo não tem essa concepção de salvação, céu, inferno, isso aí não existe. A lei, elas são princípios éticos para conduzir um povo para um caminho de mais ética, para viver bem em sociedade. É claro que tem judeus que têm uma visão mais mística das leis, mas no geral é basicamente isso. Entendeu? São leis éticas, morais, para a pessoa viver bem em sociedade. Maimônides, que era um grande racionalista, sábio judeu, ele mesmo falou que a lei foi dada porque era um povo bruto, um povo ignorante que precisava viver bem em sociedade. Aí é Maimônides que está falando, não sou eu. Então a lei é basicamente isso. Agora, e o não-judeu, ele deve seguir o que da lei? Bom, a tradição judaica, através dos sábios que estudam a Torá, a Talmud, essas coisas, eles entenderam que o gentil, ele não precisa seguir a lei, mas apenas 7 princípios éticos. Porque o judaísmo entende que a ética vale mais do que a moral. Eu já expliquei aqui para vocês no canal qual é a diferença de ética e moral, sendo que muitos evangélicos, principalmente no Brasil, eles seguem mais uma questão moral da cabeça deles do que ética. Eu acho estranho isso, porque a ética deve valer mais do que a moral. Tanto que o Talmud tem uma citação que fala assim, o gentil que segue as leis noéticas, que é ético, inclusive noética tem a palavra ética, junto, mas não tem nada a ver, é só uma coincidência fonética. O gentil que segue as leis noéticas, ele é superior ao sumo sacerdote. O Talmud diz isso. Porque o judaísmo não quer que as pessoas se convertam ao judaísmo ou virem judeu, nada disso, ele só quer que você seja uma pessoa ética, uma pessoa correta, decente. Então não importa a sua religião, você pode ser ateu, você pode ser um pai de santo, você pode ser budista, se você é uma pessoa ética, você tem até uma visão superior dentro do Talmud, dos sábios, do que uma pessoa que é um sumo sacerdote, que muitas vezes pode ser até um sumo sacerdote, mas ser até uma pessoa hipócrita. Então o importante é você ser ético, não importa seu cargo, sua posição, se você é o sumo sacerdote ou o mendigo da esquina, você sendo uma pessoa ética é o que importa, que é isso que vai conduzir a sociedade por bem. E o que são essas 7 leis noéticas? Bom, de uma forma bem simples, pessoal, elas são 7 leis, mas eu teria que abranger um pouco mais o conceito delas. Eu vou explicar para vocês, e vai incluir também Atos 15 lá da alimentação, tá? Porque indiretamente elas estão ligadas às leis que tem na Bíblia. Vamos começar com a primeira. Primeira lei. Judeu ou não judeu não deve praticar idolatria. Tá? Esse é o primeiro ponto. Só que quando a gente fala em idolatria, muitas pessoas, principalmente evangélicos, eles pensam que você não tem imagem de cultura. É isso que vem na mente deles. Ah, eu estava certo, Ronaldo. Os católicos são idólatras, eles vão para o inferno porque eles têm imagem. Os membros da religião afro também. Não, está errado. Primeiro que o próprio Talmud também entende, pessoal,
que tem uma citação que fala assim: o gentil, ou não judeu, né, que seria o correto, que segue a religião dos seus pais não é considerado idólatra. Então esse é o primeiro ponto, porque Deus não é burro. Deus sabe que se você é criado numa família, a tendência natural é você seguir a religião da sua família. O cristão que está vendo esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele só é cristão porque ele nasceu numa família cristã. Se ele tivesse nascido numa família árabe, ele seria muçulmano. Se ele tivesse os pais e a família hindu, ele ia seguir o hinduísmo. Então Deus não é burro. Ele sabe que as pessoas vão seguir a religião dos seus pais. E Deus não se importa com isso. Até porque se Deus quisesse que todo mundo seguisse uma religião só, ele teria falado lá no Velho Testamento: todo mundo deve se converter a mim e virar judeu. Nunca falou isso. Ciro, rei da Pérsia, era um rei pagão, tinha seus deuses, a história secular confirma isso. E Deus chama ele de Messias na Bíblia. Vem, Ciro, meu Messias, que eu pego pela mão. Então essa visão evangélica é completamente errada, pessoal. Errada. E uma igreja vai ensinando errado para as outras, vira essa bola de neve que a gente tem no Brasil. Mas idolatria, que é uma palavra inclusive latina, que é a junção da palavra ídolo mais latria. Latria é culto, veneração. E ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus. A idolatria não se refere só a imagem e escultura. Quando a imagem e escultura é quando essa imagem se refere a uma outra divindade. Então aí sim seria idolatria. Agora pode ser qualquer coisa. Pode ser um culto a uma celebridade, um culto a um político, a um jogador, a um time de futebol. Qualquer coisa que faz você venerar mais do que você venera a Deus. Por exemplo, aqui no Brasil tem um movimento político, que eu não posso falar o nome, que ele gerou tudo isso daqui, ó. Se eu falar o nome, as pessoas vêm no canal encher o saco. Ai, não pode falar de política nesse canal, amadinho. Sendo que na verdade não é que elas não querem que eu fale de política, elas não querem que eu fale isso que eu tô falando. Que essa pessoa gerou um culto idolátrico tão grande, que tem um vídeo no YouTube, que uma vez uma pessoa foi criticar esse Deus, né? Aí ele falou assim: você não é Deus. Uma pessoa do lado falou: é sim. Você vê, um ser humano estava falando que o outro ser humano era um Deus. É mole ou quer mais? Fora o que já causou de problemas pra mim esse Deus, né, pessoal? Até meu canal de humor caiu por causa disso. Que quando eu comecei a fazer piadas com esse Deus, eu sofri uma onda de ódio tão grande como eu nunca vi na internet. Todos esses anos que eu tô aqui. Então isso é idolatria. É você venerar o culto a alguém mais do que você venera a Deus. Não importa se é através de uma estátua, se é através de um político, de uma celebridade. Isso é idolatria. Nunca idolatre ninguém, pessoal. Ninguém, tá? Tenho sempre a mente saudável. Eu mesmo tenho um canal que é de esquerda. E eu sou um dos que mais critica a esquerda. Inclusive eu tive problema essa semana com isso, tá? Porque idolatria não é bom para ninguém. A segunda lei no ética é não blasfemar. Bom, blasfemar no geral, pessoal, seria não tomar o nome de Deus em vão ou falar contra o nome de Deus, tá? Mas blasfemar vai muito além disso, pessoal. Pode ser tanto uma ofensa, uma blasfêmia que você faz contra o seu próximo, como pode você usar o nome de Deus de uma forma equivocada. Como infelizmente muitos evangélicos fazem hoje em dia. Por exemplo, o cara está lá fazendo coisa errada e depois está lá falando de Deus. Teve um caso essa semana em Mato Grosso, teve um vereador, eu até postei aqui na aba comunidade, que o cara foi preso por abuso de, você sabe o que? Crianças. E tem um vídeo dele lá na Câmara da cidade dele de Mato Grosso. Eu não sei se é a capital Cuiabá ou outra cidade, Sinop, eu não sei. Mas enfim, tem um vídeo dele lá lendo a Bíblia na Câmara. Ah, porque o meu Deus diz isso e diz aquilo. Tá lá lendo a Bíblia, depois vai para casa, pega uma criancinha e crau. Isso é blasfêmia. Ele está ofendendo o nome de Deus. Deus não quer o nome dele na boca de pervertidos, de bandidos, de assassinos. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Então ele está blasfemando. Teve um caso parecido também com aquele Magno Malta, né? O senador, que ele tem um vídeo dele no Senado onde ele fala assim: esse aqui é o meu livro de regra e fé que eu me guio. E é por isso que eu baseio minha vida e vou trabalhar nessa casa baseado nesse livro. Só que quem conhece o passado dele, da vida pessoal... não vou nem falar aqui para evitar processo, tá? Mas se quiserem, eu falo no privado. Mas é a mesma coisa, lá com a Bíblia usando o nome de Deus e fazendo coisa errada. Isso é blasfêmia, tá? E quando eu falo sobre ofender o próximo, ou blasfemar contra o próximo, que blasfemar é você ofender, substituir por, coisas do tipo. Também acontece muito aqui no meu canal. Por exemplo, vira e mexe aparece algum crente aqui no meu canal que fala assim: ô seu ateu, você não entende da Bíblia, seu ateu, você vai pro inferno, seu ateu. Só que eu não sou ateu. De onde que a pessoa tirou que eu sou ateu? Eu até brinco, né? Seu Espírito Santo está falhando, filho, porque ele não adivinhou o que eu sou. Nada contra quem é ateu, tá, pessoal? Mas isso também é um tipo de blasfêmia. A pessoa nem me conhece, não sabe nada da minha vida e vem aqui já me julgando que eu sou ateu, por causa do meu canal. Então, nem tudo que reluz é ouro, pessoal. A gente tem que primeiro conhecer quem são as pessoas antes de julgar, tá? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, tá? Já dizia o ditado. O terceiro pecado, pessoal, é o não roubar. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né, pessoal?
Roubar é errado em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar, tá, pessoal? Não importa da sua religião, época, o país que você esteja. Roubar é errado, roubar. Você está tirando aquilo que é do outro, pô. A pessoa trabalhou para ter aquilo, você vai lá e toma. Você está basicamente tomando horas de trabalho daquela pessoa. Imagina você trabalhar o dia inteiro de sol a sol numa construção, você é um pedreiro. Você está lá batendo massa com sol quente, pegando tijolo, erguendo parede. Aí você vai lá e compra um celularzinho para você. Pô, consegui comprar um celular. Aí chega um vagabundo e te rouba. Ele não está roubando só um objeto de você. Ele está roubando horas do seu trabalho, suor no seu rosto. Então roubar é errado em qualquer maneira, em qualquer hipótese é errado. Eu, por exemplo, sou de uma família que eu fui criado, eu e meus irmãos, pela minha mãe, que ela sempre dizia assim, ó, quem mente rouba e quem rouba mente. Então a gente foi educado a nunca pegar nada de ninguém. Se eu chegar em casa hoje, ou for na casa da minha irmã, por exemplo, se eu deixar uma pilha de dinheiro em cima da mesa e esquecer lá, esqueci o dinheiro na casa da minha irmã, sabe quanto que ela vai pegar do meu dinheiro? 0. Ela vai ligar pra mim, dizer que eu esqueci o dinheiro lá, e no máximo que ela vai falar, eu não posso ir aí, Rony, eu posso fazer um Pix pra você. Aí eu deposito o dinheiro e faço um Pix. Porque roubar é errado em qualquer instância. Você não está roubando só algo material. Você está roubando o esforço, o trabalho físico daquela pessoa. Tá? Então, roubar, não. O próximo, pessoal, que é não matar, eu vou colocar aqui, não assassinarás. Por quê, pessoal? Porque matar, no português da gente, fica uma coisa meio estranha, né? Porque a gente pode matar. Se eu matar, por exemplo, um animal para me alimentar, não tem nenhum pecado. Se eu matar em legítima defesa, ou para proteger alguém da minha família, também não é pecado. Nem na lei, né? A lei tem o direito à legítima defesa. Então, assassinar seria o mais correto. Que é quando você mata alguém sem motivo ou por motivos escusos. Vou assassinar aquele cara para ficar com o dinheiro dele. Aí seria mais correto. E o assassinar, pessoal, eu vou até só abreviar isso aqui rapidinho. Ele pode ser tanto um assassinato direto, quando você chega e dá um tiro em alguém e mata, ou quanto um assassinato indireto, como dizem os espíritas. Por exemplo, imagina que na sua família tem alguém que tem diabetes, pressão alta, uma pessoa que já tem essas comorbidades. Aí você fica infernizando aquela pessoa, enchendo o saco, irritando e brigando. É claro que você vai abreviar a morte daquela pessoa, que uma hora aquela pessoa vai ficar nervosa, a pressão vai subir, a pessoa vai ter um ataque cardíaco e vai morrer. Então isso também é uma forma de assassinar indiretamente. Por isso que eu digo, evitem certas coisas, porque senão a gente colhe frutos amargos depois, tá? Bom, o próximo, pessoal, geralmente eles colocam como relações sexuais impuras. Alguns colocam como adultério. Eu vou colocar adultério aqui, tá? Mas engloba qualquer tipo de relação sexual impura. Pode ser um adultério, pode ser um sexo bestial, que é você fazer sexo com animais. Eles também colocam homossexualidade aqui no grupo. Enfim, sexo fora do casamento, enfim. Seria você ter uma vida sexual correta. E eu, na minha opinião, eu acho que quem tem um parceiro, uma parceira, quem é casado, a pessoa tem que ter uma vida digna, respeitar o seu cônjuge. Não trair, não fazer sexo com outras pessoas, não fazer sexos bizarros, como por exemplo necrofilia, zoofilia, etc. Porque senão você não só está traindo uma pessoa que gosta de você, que te ama, como você tem o risco de contrair doença. Às vezes o cara vai lá, tem uma gostosa que dá bola para ele, vai aproveitar a chance. E se aquela gostosa tiver uma AIDS, por exemplo? Aí depois quando você for transar com a sua esposa, você vai transmitir AIDS para ela. Como já aconteceu, tá? Em vários casos, já teve vários casos assim, de marido traído, fazer a esposa pegar algum tipo de doença. Não só AIDS, mas DST no geral. Doença sexualmente transmissível. Então a pessoa tem que ter uma vida sexual decente. Sexo com animais eu nem preciso falar que é bestial. Com mortos também. Com crianças é pior ainda, que você está machucando uma criança, abusando dela. E a homossexualidade eu não coloco nesse grupo, desde que seja um casal decente. Que também tem homossexuais pervertidos, pessoal. Tem homossexual aí que cada semana está pegando alguém diferente. Vai em sauna gay, vai não sei aonde, pega um, pega fulano, pega beltrano. E ele também ajuda a transmitir doença. Tá? É por isso que quando a pessoa vai doar sangue, quando a pessoa se declara homossexual, eles não aceitam. Não é preconceito. Fulano está sendo homofóbico comigo. Não é preconceito. É porque, segundo estudos, os homossexuais eles compõem um grupo mais ativo de sexo. Ativo no sentido de fazer bastante sexo com pessoas diferentes. E se você faz sexo com pessoas diferentes, você tem mais propensão a pegar uma doença do que se você tiver um parceiro só. Parece até que criaram uma lei para derrubar isso aí, mas isso é uma questão médica, pessoal. Então não é questão de preconceito, nem de homofobia. Eu milito aqui no canal pelo direito dos homossexuais, todo mundo sabe. Mas a verdade é essa, a pessoa que não tem um parceiro só e sai com todo mundo, você não pode confiar naquele sangue, porque já saiu com fulano, com beltrano, com ciclano, com não sei o que, cada dia está com uma pessoa diferente. A gente não sabe se aquela pessoa contraiu uma doença, até porque certas doenças demoram a aparecer os sintomas. Tem doenças que são assintomáticas, então é difícil detectar, tá? Então fica aí a dica aí para todo mundo, até para quem é homossexual e está vendo esse vídeo. A penúltima, pessoal, aqui eles colocam não comer animal vivo.
Mas aqui, pessoal, entra naquele campo das leis alimentares que eu falei para vocês, tá? As leis alimentares que a gente vê em Atos 15 fala assim: não comerás carne com sangue, que também pode englobar animal vivo. Se o animal está vivo ainda, você está comendo a carne com sangue dele. Não comerás carne oferecidas a ídolos, tá? E não comerá carne sufocada. Carne oferecidas a ídolos eu acho difícil hoje em dia no Brasil. Talvez em rituais de religiões afro, né, como candomblé. Talvez lá eles oferecem lá um ajebó, um ebó para Exu, alguma coisa assim. Então ali sim seria uma carne, no caso de um frango, né, geralmente é uma galinha preta, né, oferecida para um ídolo. Então aí realmente eu acho que nenhum cristão comeria isso, né. Agora, a carne sufocada muitos comem sem saber. A carne sufocada é quando o animal não é morto da maneira correta. A tradição judaica tem uma tradição que fala que o animal tem que ser cortado uma veia específica no pescoço, porque ele morre rápido e não sofre. Porque a preocupação de Deus, nesse caso, seria com o sofrimento do animal. Então, teria que ser uma forma kosher, ou, como dizem os muçulmanos, um corte halal. Inclusive, os muçulmanos que compram carne aqui no Brasil, principalmente frango, eles exigem que o frango seja abatido de maneira halal, que é para o animal não sofrer muito. Porque para lá, ou para Deus de Israel, Deus não gosta de que maltrate os animais. E ele está certo. Então, se você vai comer uma carne, ou se você mora no interior, em algum lugar assim que você mata os animais para comer, você tem que matar de um jeito que o animal não sofra. Não vai ficar ali 2 horas matando o bichinho, o bichinho lutando pela vida e você ali tentando matar o bichinho. Não, tem que faz algum corte kosher ou halal, pronto, o bichinho morre. Agora, a carne sufocada é o oposto, é quando você sufoca o animal para matar. Que nem, por exemplo, tem gente que vai matar a galinha, pega no pescoço da galinha e fica ali meia hora torcendo o pescoço da galinha para ela morrer. Só que a bichinha está sofrendo, ela está lá lutando pela vida dela. Deu mal um ser vivo, ela fica... E o babaca lá tentando matar a galinha. Isso que não pode, é proibido. Então muitos cristãos às vezes comem carne sufocada até sem saber. Porque nós não somos judeus nem muçulmanos. Então, você sabe se o seu açougue, o corte foi abatido de uma maneira que o animal não sofreu? É difícil saber. Então esse daqui realmente é um problema para todo mundo que mora num país como o Brasil. Porque a gente não sabe como foi abatido o animal. A não ser quem mora no interior, na roça, ou pertence ao ramo, né, do agro, por exemplo, aí é diferente, tá, pessoal? E não comer carne sufocadas a ídolos e nem carne com sangue, tá? A carne com sangue não é a carne mal passada, tá? Que aquilo ali não é... Aquele vermelhinho da carne não é sangue, tá? Ali é tipo como se fosse um... Como é que chama aquilo? É tipo um plasma ou algo do tipo. Mas não é bem sangue, tá? Mas por isso que judeu não come carne crua. Nem muçulmano. Então a carne sempre tem que ser cozida para não comer carne crua. E por fim, pessoal, a última lei noética fala para estabelecer tribunais de justiças. Tribunais de justiça. O que está dizendo aqui? O gentil ele sempre tem que ser ético. Gentil que eu falo não judeu, tá? Ele sempre tem que ter tribunais justos. Alguns colocam nessa lei aqui que tem que seguir a lei do país, e é verdade. Então, por exemplo, se um judeu mora aqui no Brasil, ele tem que seguir a lei do Brasil. Ele não pode seguir só violar leis do Brasil porque ele é judeu. Não, porque minha religião permite. Não. Você tem que seguir as leis do país. Se o país tem leis e regras, você tem que seguir e cumprir. Mesmo que isso vá de contra aquilo que você gosta ou acredita. Então, por exemplo, a agiotagem é crime no Brasil. Então, por exemplo, se um judeu mora aqui no Brasil, ele começa a emprestar dinheiro a juros altos, ele está cometendo um crime. Ele estaria violando a lei que tem no Brasil, porque a agiotagem é crime no Brasil, tá? E tribunais de justiça, pessoal, é que Deus sempre fala na Bíblia que a pessoa tem que ser justa, a pessoa tem que julgar com justiça. Até naquela profecia de Isaías fala que o Messias, ele julgaria conforme a justiça, né, não conforme a aparência da pessoa. E a justiça, pessoal, é uma coisa muito complicada para nós mesmos, porque muitas vezes as pessoas julgam mais com o coração ou com ideologia, com a mente, do que com a razão. E a justiça ela tem que ser cega, ela tem que ser imparcial. Você não pode julgar um caso ou um fato específico baseado na sua emoção. Você tem que julgar baseado na razão. Vou citar um exemplo aqui político só para finalizar o vídeo. Eu fiz um vídeo 2 dias atrás sobre o Léo Lins. O Léo Lins é um humorista que foi condenado a 8 anos de prisão e pagar 1,4 milhões de multa. Eu falei 8 anos de cadeia, regime fechado. É prisão mesmo, não é semiaberto, não é 8 anos. Eu fiz um vídeo me posicionando contra. Aí vários seguidores meus, que a Maria de esquerda, começou a sair do meu canal, deixar de me seguir. Alguns até me xingaram, me ofenderam. Porque eu estava sendo justo. Na minha ótica, a cadeia é para prender quem oferece perigo para a sociedade. Um ladrão, um estuprador, um homicida. Agora, um humorista, que perigo que ele oferece para a sociedade? Contar piadas escrotas? Então, eu só estou citando como exemplo, tá? Não vou nem me alongar muito aqui nesse vídeo, senão vai vir gente aqui querer julgar o caso do Léo Lins nesse vídeo. Eu só estou citando um exemplo, que a gente tem que ser justo. Independente de lado político, independente de ideologia, independente de religião, a gente tem que ser justo. Tem que julgar as causas baseadas na frieza. E eu não acho justo deixar uma pessoa 8 anos preso.
Um cara que até então não tem vício, não fuma, nem bebe, nem nada, só pode ser até um babaca que faz piadas nojentas, mas fica lá com um bando de bandido, assassino, estuprador, gangster, não sei o quê. 8 anos da vida dele, pessoal. Então, a gente sempre tem que agir com justiça. Mais justiça do que com coração, tá? Fica a dica aí pra todo mundo. Então tá aí, pessoal. É isso que o não judeu deve fazer. E como sempre, manter a ética em tudo que você faz. Lembrando que ética não é moral, tá, pessoal? Moral varia de acordo com o lugar e da época que você tá. Por exemplo, para um muçulmano, uma mulher de biquíni na praia aqui no Brasil é imoral. Então a moral depende muito da sua cultura. Agora a ética não. Ética é você fazer o que é certo. Eu vi essa frase esses dias e eu gostei. Foi até uma amiga judia que mandou. Ética é você fazer o que é certo, mesmo não tendo uma lei que te obrigue a fazer isso. É você fazer o que é certo. Você viu a carteira do bolso de alguém cair? Você vai lá, pega a carteira e devolve isso. Você derrubou sua carteira aí, amigo. Isso é ética. Ninguém está te obrigando a fazer isso, não tem lei que te obriga a fazer isso. Até porque pela lei, se você achar uma carteira no chão e não tiver dono, ela é sua. Você pode enfiar no bolso, fingir que ninguém viu, é sua. Agora, se você sabe que o dono está ali, você devolve a carteira pro dono, isso é ética. Então ética e moral são coisas diferentes, tá? Ética é fazer o que é certo, tá? Fica a dica aí. Então tá aí, pessoal, acho que já deu aqui, tá? Quem gostou do vídeo já conhece o ritual, like, se inscrever, sininho, etc, tá? As listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, tá aí na descrição, tá bom? Comente também o que vocês acharam, que é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.